semana em que se definirá essa tarifa imposta por Donald Trump contra o Brasil. A valorização da moeda vem depois aí de um acordo comercial fechado entre os Estados Unidos e a União Europeia. A gente falou disso aqui. Estados Unidos e União Europeia reduziram pela metade, a previsão de tarifa era de 30%, conseguiram fechar em 15%. E a moeda por aqui está em alta por conta da nossa semana também de negociação. Matheus Meirelles acompanhando toda a movimentação no mercado. Bom dia, Matheus. Como é que está o clima por aí? Clima de cautela, né, Leilane? Justamente por esse prazo está bastante apertado. Muito bom dia a você, a Marina, ao Valdo, a todos que nos acompanham aqui no Conexão. Nesse momento, o dólar atuando em alta, o dólar comercial, alta de 0,6, mais ou menos, aos R$ 5,59. Já bateu 5,60, tem variado nessa faixa, enquanto que a Bolsa, o Ibovespa, atua em queda nesse momento, na faixa de 0,7. Aos 132.500 pontos, impactados, claro, por essa tensão gerada com esse fim do prazo. Chegando agora já na sexta-feira, o início desse tarifaço de 50% e, de acordo com os agentes do mercado, uma preocupação com esse cenário de falta de acordo nesse primeiro momento, apesar de termos senadores nos Estados Unidos, o ministro Mauro Vieira também por lá. Por isso a gente veio aqui conversar com o Jason Vieira, ele que é economista-chefe da Lev Asset. Muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui na Globo News. Jason, esse cenário de incerteza já dá para ser sentido justamente nesses indicadores. Uma semana importantíssima, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, no que diz respeito aos indicadores, né? Nós estamos passando nesse momento um movimento contrário ao que está acontecendo no exterior. As bolsas lá fora estão positivas, comemorando o acordo entre a União Europeia e Estados Unidos. Uma notícia ruim para o Brasil, porque o acordo com o Mercosul foi meio que pausado por conta de tudo isso. Mas uma semana extremamente importante em termos de indicadores macro e microeconômicos. Nós temos uma série bastante extensa de balanços corporativos. Temos também a decisão de juros aqui no Brasil, temos decisão de juros nos Estados Unidos, dados do mercado de trabalho, ou seja, uma semana muito pesada e que chama a atenção dos investidores. Agora, com essa situação, o Brasil acaba focando um pouco mais no que pode ou não acontecer em relação aos Estados Unidos do que efetivamente o que está acontecendo. Além desse acordo com a União Europeia, os Estados Unidos avançando também nas conversas com a China, que é um país que teve um embate lá em abril, na data da libertação, muito forte com os Estados Unidos. Mas mesmo assim eles não saíram da mesa de negociação. É esse ato, essa dificuldade de negociação que tem gerado essa cautela, essa preocupação por parte dos investidores aqui no Brasil? Sim, porque dentro de todo o escopo dos BRICS, praticamente nós temos que excluir a Rússia, óbvio. O Trump acabou de dizer que tem um prazo de no máximo 10, 12 dias para que a Rússia se manifeste em relação a todas as questões que estão em aberto lá agora. Mas a China está negociando, a Índia principalmente está negociando ativamente com os Estados Unidos. Só nós e a África do Sul resolvemos ir para o embate. E numa situação dessa, nós já estamos com a tarifação, com a maior tarifação de todas, e a depender da reação do Brasil em relação ao MC, em relação a patentes, em relação a qualquer reação que possa afetar as relações com os Estados Unidos, pode ser que essa taxação, inclusive, dobre. Então, hoje o cenário é bem negativo, de muita preocupação e sem possibilidade, nesse primeiro momento, na avaliação dos investidores, de chegar num acordo até a sexta-feira. O curto prazo não está demonstrando a possibilidade desse acordo, esse que talvez seja o ponto mais relevante. O pessoal que está nos Estados Unidos não tem nem agenda para serem recebidos lá, mesmo porque existe uma fila, porque não é só o Brasil que está no meio desse processo. Nós temos diversos outros países que estão em negociação para se chegar efetivamente até o 1º de agosto. Então, com isso, nós estamos até atrasados nisso tudo. Mas o problema maior é que a nossa questão ela não é meramente política, pano de fundo do ex-presidente Bolsonaro, e também não é meramente econômica, ela é uma questão geopolítica. Se nós notarmos o posicionamento dos diversos países do BRIC em relação a todos os temas que o Brasil levantou, o Brasil praticamente levantou essa bola sozinho, porque ele falou, nenhum país deu apoio, nenhum país falou favorável àquilo tudo, nenhum país falou em relação à moeda, inclusive se desviaram do assunto em relação à moeda, e o Brasil acabou sozinho com o tema. Tá certo, muito obrigado. Jason Vieira, economista-chefe da Lev Asset. A gente segue acompanhando essa movimentação do mercado, tanto o Ibovespa em queda quanto o dólar em alta, abrindo a semana. A gente deve acompanhar toda essa movimentação ao longo do dia, também durante a programação aqui na Globo News. Eu volto com vocês no estúdio.
Matheus, querido, muito obrigada por ter nos trazido as informações. Jason, muito obrigada também, vou pegar daqui de um assunto que você trouxe aqui para informar os assinantes da Globo News. O Jason